Pessoal, boa noite. Vou escrever meu nome aqui. Acho que tem. A Vilma já me conhece, né, Vilma? Né, Vilma? Tá cansada já de mim, né, Vilma? Então, aqui, ó, Sim, meu já nome, eu conheço. vou escrever bem certinho o meu nome aqui para quem não conhece, tá? Meu nome é Edi Marise Barney, eu sou pedagoga, psicóloga, tenho mestrado em educação, trabalho tanto na área da psicologia quanto da pedagogia. A minha área é voltada para a área de. Deixa eu ver se eu liguei a tomada aqui também, né? Porque é voltada para a área da aprendizagem, do desenvolvimento, da área da prática pedagógica. Eu tenho um histórico desde lá da pré-escola até a nível de pós-graduação, de formação de professores. Eu trabalho pelo Brasil afora, né, com pós-graduação, formação, e também eu atuo bastante na área da educação especial inclusiva, né, da educação especial e inclusiva, principalmente com transtornos, autismo, deficiente intelectual, deficiências múltiplas. E hoje as escolas, elas, tanto as escolas especiais quanto as escolas regulares, é tudo junto, né? Antigamente, há anos atrás, as escolas especiais nós atendíamos grupinhos, né? Ou atendíamos só os cegos, ou só os com síndrome de Down. Não, né? Hoje nós temos os grupos aí heterogêneos. As escolas atendem aí uma diversidade, né? Bom, sobre a minha vida é isso, tá? E eu espero que nós tenhamos um semestre bem bom. Eu vou tentar, né, colaborar com vocês. Eu já postei a aula de hoje lá, a pergunta, então respondam no final da aula, criem esse hábito, já vão lá no AVA, já respondam, né, aquela história, amanhã eu faço, depois eu faço, e o depois, olha, eu tenho uma agenda aqui que está toda no depois. Então, ai, amanhã eu lavo roupa, amanhã eu faço isso. Eu adoro lentilha. Eu estou 2 semanas para ir no mercado comprar lentilha e cozinhar e eu não fui ainda. Hoje eu fui no mercado e esqueci, comprei 2 mamão para tomar café amanhã de manhã. Então, eu quero dizer, né? Tudo você vai deixando para depois. Então, criem esse hábito. Eu postei a aula hoje, mas geralmente eu posto a aula com antecedência. Geralmente eu posto já uma semana antes. Para você, Vilma, eu mandei lá no seu e-mail o roteiro da aula e mandei o material lá no seu e-mail. E depois, segunda-feira, eu leio lá a pergunta para você, tudo certinho, tá, Vilma? Daí eu vou ter que me cuidar na tua aula, na minha aula, né, Vilma? Que eu não vou poder te dar a resposta, tá? Na hora, na hora de eu ler lá a pergunta para ti, né, Vilma? Eu não vou poder te dar a resposta, tá danadinha. Então, que mais? Outra coisa, sobre o plano de ensino, eu vou passar na próxima aula para vocês. Eu não vou apresentar ele ainda, porque eu estou terminando e o professor Denis ainda vai dar uma olhada, tudo. Sobre os trabalhos, eu também vou passar na próxima aula. Como que nós vamos fazer o processo de avaliação, o que eu vou pedir, eu já vou passar tudo na próxima aula. Daí vocês já se organizam para nós não ficarmos nervosos, ansiosos, chateados. Deixa eu ver uma coisa aqui que o Denis me mandou. Ó, nós vamos ter 2 aulas presenciais, tá? No dia 24 de setembro, a nossa aula será presencial e no 19 de novembro, tá?
Daí eu já vou colocá-la no plano de ensino também. Então, eu vou escrever aqui no chat, para nós não nos esquecermos. Eu já vou dar um aviso para vocês. Eu ando com problema de memória, eu acho que é a velhice. Foi depois que eu fiz 55 anos. Tá bom? Então, eu tô com problema aí. Ó, 24 de setembro, nós vamos ter aula presencial. E dia 19 de novembro. Ok? Nessa aula presencial, eu vou postar todo o material lá no AVA, tudo direitinho, como se fosse uma aula tanto online quanto presencial. Já posto tudo e, né, coloco lá uma atividade para quem não for presencial e tal, porque não é, né, a gente sabe, cada um sabe aí como é que fica. Ok? Vai ter todos os cuidados de distância, de máscara. Eu já estou trabalhando presencialmente, já há 3 semanas, na escola que eu atuo à tarde, que é na PAI, né? Então, mas eu fico lá bem isolada, a gente tem todo o cuidado, né? Ok? Daí, nessas aulas, eu vou deixar tudo certinho no AVA, e lá presencial. O que eu pensei em fazer nessas aulas? Dar uma revisada na matéria geral e, né, e também trazer algum conteúdo novo, aproveitar que às vezes o estudante ele não tem mais dificuldade de aprender assim online, tá? A nossa aula, nós vamos trabalhar a prática, a prática dentro da área de vocês, dentro da área, a prática na sala de aula, a prática pedagógica, o fazer pedagógico. Aí o professor Denis deu ali os temas que deverão de ser trabalhados, que é a questão da avaliação, como fazer uma avaliação, como fazer uma prova, a questão do livro didático, como usar o livro didático dentro de cada área, a questão da inclusão que ele pediu, daí eu vou fazer o plano de aula bem certinho que eu estou fazendo, mas daí eu passo para vocês, para o professor Denis, e daí eu gostaria também de saber de vocês, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, professora, eu gostaria que trabalhasse isso, trabalhasse aquilo. Às vezes, o que eu vejo? Como eu trabalho já há bastante tempo essa disciplina, eu vejo assim, às vezes eu peço um plano de aula, o aluno pensa assim, isso aí eu já estou cansado de fazer. Daí eu vou ver, o plano de aula não está certo. Tá? Aí, às vezes, você pede lá um projeto. Hoje se trabalha muito a questão de projetos interdisciplinares. Aí você pede para o acadêmico fazer, ele não dá conta. Hoje a maioria das escolas, elas trabalham tanto com plano de aula, quanto com a questão de fazer o projeto, e hoje tem aí todas as metodologias ativas e tantas outras inovações, mas é igual apresentar trabalho. Eu estava lendo esse livro aqui, porque eu estou revendo um material que se chama Metodologia Científica. É um livro antigo que eu tenho já, Metodologia Científica, da Silveira Barros e da Souza. E eu estava olhando esse livro aqui, procurando o material que eu precisava olhar, e daí eu estava vendo aqui sobre apresentação de trabalho. Até para apresentar trabalho, apresentação de trabalho, existe uma técnica. Que às vezes o professor ele joga lá o texto para o aluno ler, ele não dá um direcionamento, ele não fala o que é para o aluno ler no texto, o que é para ele considerar, ou dá um trabalho lá para ele apresentar, apresenta o trabalho, mas como? De que jeito? Que critérios que eu vou avaliar nessa apresentação de trabalho? Então, fica a coisa muito solta. Muito solta.
Então, o fazer pedagógico, ele é muito sério. Ele é muito sério. E aí eu vou discutir uma questão bem séria com vocês, que é a prática e a teoria. Colegas, não dá para separar a prática da teoria. Quem não leu, pesquise sobre Edgar Morin. Vocês já leram o texto do Edgar Morin, dos Saberes da Educação? Vocês já leram? Já? Mas ele tem mais novidades por aí, ele lançou outros livros. A teoria da complexidade. Então, não tem como. Se você vai fazer um bolo, você vai fazer um bolo. Ótimo. Aí você está lá com o liquidificador, geralmente eu faço bolo ou no liquidificador ou na batedeira. Como a minha batedeira ela suja tudo, ela suja mais a cozinha, então eu prefiro receita de bolo que joga tudo no liquidificador, liga o liquidificador, bate, deu e acabou. Então, você está lá, coloque um ovo, coloque uma colher de açúcar, coloque fermento, coloque trigo, coloque chocolate, pó de chocolate, sei lá. Quando você está nessa questão, você está interligado tanto à teoria quanto à prática. Nós temos que cuidar. Na área da educação, nós temos excelentes professores, às vezes, na prática. Vai lá dar uma aula extraordinária, dança, os alunos amam aquela aula, ficam apaixonados. Só que quando chega na hora dele redigir um relatório, hoje nós colocamos todas as nossas aulas, eu trabalho na PAI, tudo num drive, que é exposto para várias pessoas, o Estado entra lá para olhar as aulas, um monte. Então, gente, às vezes o professor ele tem a prática, mas ele não tem essa relação, ele não consegue descrever a aula maravilhosa que ele deu. Que ele ministrou. E também, muitas vezes, ele não tem aquele olhar teórico lá atrás. Então, se eu vou alfabetizar, o que eu preciso saber? Eu preciso ter competência em métodos de alfabetização. Preciso conhecer. Se eu vou trabalhar matemática, eu tenho que dominar aquela matemática. Se eu vou trabalhar ciências sociais, se eu vou trabalhar literatura, se eu vou trabalhar dentro da língua portuguesa, se eu vou trabalhar gramática, se eu vou trabalhar linguística, no inglês. Então, eu tenho que dominar. Então, é muita coisa para um professor hoje ele se apropriar. Ele precisa se apropriar do PPP, do projeto político-pedagógico, ele precisa se apropriar das questões inovadoras, do processo de avaliação, da prática, de dificuldades de aprendizagem, de transtornos de aprendizagem, de distúrbios, da questão das pessoas com inclusão. Então, é muita coisa, gente. Eu acho que assim, ser professor é ir muito além, muito além. E daí nós vamos adentrar nos três tripés, nas três palavrinhas mágicas que compõem a nossa formação. Que compõem a nossa formação, que é a formação técnica, a formação filosófica e a formação humana. Eu diria, meus queridos, que a formação humana, ela precisa vir antes. Esse olhar diferenciado. Outro dia eu levei um susto na escola. Eu atendo aos estudantes pelo WhatsApp.
Daí entrou lá um estudante novo, eu já estava uns 2 meses atendendo ele, a mãe foi lá na escola me dizer que o menino era cego. E eu não sabia. Eu teria que ter dado um outro direcionamento para ele, um outro trabalho para ele. Totalmente diferente do que eu estava fazendo até então. Então, esse olhar humano acreditando nesse estudante, acreditando nesse estudante, o professor, ele faz uma diferença na vida de uma pessoa. Ou ele destrói, ou ele constrói. Não adianta, meus amados, eu vim aqui e falar de coisas que não são reais. Contar a historinha da carochinha para vocês. Uma escola, ela pode ser pintada, linda, maravilhosa, com todas as tecnologias do mundo, com tudo. Essa pandemia provou como os estudantes, como a sociedade precisa do professor. Principalmente os pequenos. Principalmente os pequenos, que precisam de um professor. Então, colegas, então, quem faz a diferença numa escola é o professor. É o professor. É ele. Então, nós podemos ter políticas excelentes de educação, ter estratégias, ter materiais excelentes. Eu sou uma professora que eu quase não uso material nenhum para trabalhar. Eu não uso muito. Com os adultos, eu gosto de trabalhar o que eu trabalho, que é a reflexão. Eu vou trabalhar muito com vocês essa questão da reflexão. Por que eu quero ser professor? No olhar humano entra a afetividade, né, professora? Onde o professor estabelece o vínculo com o aluno e mostra para o estudante que ele é importante e capaz. Bem isso, Wesley. Pessoal, vocês podem me interromper e falar, porque eu disparo. Além de eu ter um lado italiano que fala com as mãos, né? Eu estou aqui, Vilma, falando com as mãos, Vilma, ó. Tá, Vilma? As mãos chacoalha, que sabendo. Então, tá? Eu disparo a falar. Então, e além de tudo, eu sou professora, né? Eu trabalho com uma clientela que eu que falo, eu que respondo. Isso, Abraham, muito bem. O conhecimento é tudo que é tecido em conjunto. Essa conexão, essa questão da conexão. Então, pessoal, a nossa aula vai ser assim, nós vamos trabalhar, eu vou tentar fazer com vocês uma reflexão, uma ação, reflexão e ação. E nós, professores, nós estamos o tempo inteiro repensando. Repensando a nossa prática, a nossa maneira de ser, de se colocar. Olha, eu sou professora há tantos anos, mas como eu já tive que mudar. E cada turma, eu tenho que mudar, às vezes, até o meu jeito, meu tom de voz, eu tenho um tom de voz alto, daí eu trabalho com estudantes com transtorno, eles fazem assim, colocam a mão no ouvido, sabe? Então, sabe, você tem que... eu vejo que eu sou pedagoga e psicóloga, mas eu amo a pedagogia, eu amo a educação, eu falo para os estudantes de psicologia que eu prefiro os da pedagogia, eles ficam bravos comigo, sabe? Mas, o meu negócio é a escola, meu negócio é a escola, porque a escola, ela tem movimento, ela tem cheiros, ela tem pessoas, ela tem gente, ela tem encrenca, ela tem encrenca, todo dia uma coisa diferente, às vezes você vai com um plano de ensino, chega lá, dá tudo errado, então é isso,
sabe? Eu penso que a escola, a educação, ela nos dá a possibilidade de nós melhorarmos muito. Então, essa questão aqui que o Wesley traz, do vínculo, da afetividade, faz uma diferença. E isso, com certeza, meus amores, vocês já perceberam no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Às vezes vocês... Eu falo, né? Eu sempre falo para os alunos, olha, não precisam me amar, vocês têm que aprender. Não precisam me amar. Mas vocês precisam aprender. E eu me preocupo muito nessa questão. Mas faz uma diferença quando você vincula com o professor, o jeito dele, com a maneira dele ser. Você liga a câmera com mais vontade. Puxa, hoje tem aula com a professora Idy, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou ter que dar um jeito, né? Então, esse vínculo, isso vai muito do professor, claro, o acadêmico, o estudante, ele também tem que fazer a parte dele, mas com criança, você tem que vincular, mas depende muito mais do professor do que da criança. Muito mais do professor do que com a criança. Então, esse vínculo é muito importante na relação, né, pessoal? Senão, não tem aprendizagem, não tem. Tá? Bom, eu já falei bastante, agora eu gostaria, como eu não os conheço, eu acho que eu só conheço, tem algumas estudantes aqui que eu acho que já tiveram aula comigo. Eu trabalho mais com a Vilma. Eu gostaria que cada um falasse o seu nome, o que vocês esperam dessa aula, o que vocês esperam de mim como professora, tá? Vou deixar vocês falarem aí. Quem gostaria de começar? A Cris está sem microfone, Cris, você pode escrever aqui, pode. Quem está sem microfone pode escrever. Quer falar, Wesley? Eu vou falar, então. Eu gosto de falar, hein, professora? Sim. Mas eu gosto que falem, senão, olha, eu disparo. Gente, sexta-feira eu tô desse jeito, imagina segunda, né? Se me der corda... Os alunos sofrem, vai. Fale, Wesley. Então, meu nome é Wesley, eu curso História. Na verdade, hoje eu tô cursando 2 cursos, sabe? Não é fácil, mas conseguimos. Sou colega da professora de profissão, também atuo na educação especial. Wesley! Sim, faço educação especial na Uninter, além da História, né? E o que mais? Eu espero dessa disciplina que a gente realmente reflita sobre essa prática, compartilhe disso, que é muito difícil, sabe, professora, ter contato com as teorias e tentar transformar aquilo em prática, tentar transformar aquilo na aula. É bem complicado, assim, é um processo que exige muito da gente. Então, o que eu espero dessa disciplina é justamente isso, ter esse olhar mais prático, né, fazer essa relação. E é isso. Wesley, não é fácil. Olha, eu sou professora, eu sou professora já há 30 e poucos anos. E cada ano é um desafio, tanto na universidade, quanto na PAI, quanto com os grupos que eu tenho. E realmente, o que eu penso, né? Eu penso que, às vezes, a nossa formação, ela fica muito mais na teoria, do que essa prática. Daí você vai para a escola, e daí? O que eu posso fazer lá na escola? O que eu posso fazer? Bem isso. Aqui, meu nome é Luanda Gabriele, sou do curso de Pedagogia, estou no 6º período, já tive aula com a professora de Literatura Infantil Juvenil, estou bem ansiosa para a disciplina. Muito bem, Luanda. Tá? É verdade, eu dei aula de literatura para vocês, Ok. Se você tiver alguma sugestão, tá, Luanda, fique à vontade. Quem que mais vai falar? Todos vão falar, vamos lá.
A Cris, meu nome é Cristiane, curso História, também procuro me especializar em Educação Inclusiva na pós-graduação, mas quero fazer mestrado e doutorado na área de História das Sociedades Africanas, sobretudo trabalhar com heranças que foram trazidas para as Américas na época da escravidão. Muito bom, né? Você já leu o livro do Galeno lá, As Veias da América Latina, alguma coisa assim, Cris? Procure esse livro. Eu já li. Acho que é Galeno, não é? Ou tem outro nome? Eu lembro só do nome desse livro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tinha ele na mão esses dias, só um pouquinho. Ah, tá aqui, ó. Ele morreu não faz muitos anos. Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Esse livro aqui é muito bom para nós entendermos até o que está acontecendo na América Latina hoje, né? Que é uma pena, né? É muito, muito, muito ruim, né? A gente saber do que está acontecendo, né? A gente fica chateada, né? Fica triste o que está acontecendo, né? Nos países em geral, na América Latina, e o Galeano tinha razão, né? Ele tinha razão. Uma dó. Muito bem, Cris, leia lá. E olha, parabéns aí pelo teu projeto de vida. É isso aí, nós temos que ter projeto de vida aí para frente. Eu estou aqui com os meus 55 anos e não paro. Não paro, não paro, não dá para parar. Tá? Muito bem. Quem mais? Vilma, quer se apresentar, Vilma? Vilma? Abram. Boa noite. Vamos lá, então. Desculpa que meu computador, não, a câmera dele parou de funcionar, eu tenho que mandar para assistência para ver o que está acontecendo. Mas deixa eu me apresentar. Na realidade, Abram é o meu e-mail, eu me chamo Abraão, sou aluno do 6º período de História, não sou da educação, já tenho 49 anos, e sempre tive um sonho de estudar, de fazer uma faculdade. E até de início, assim, tive muito medo de adentrar numa faculdade, né? Fiquei 30 anos sem adentrar numa sala de aula. E, graças a Deus, eu acho que eu estou conseguindo dar conta e espero ser um bom professor, porque dizem por aí que sonhos não envelhecem, né, professor? Então, vamos ver o que dá. Parabéns para você, né? Parabéns. Sabe que aconteceu um negócio comigo esses dias? Eu fui resolver um assunto com uma pessoa que eu não a conhecia, olha só. E ela com 52 anos, daí ela olhou para mim e falou assim, professora, eu queria tanto fazer psicologia. Eu falei, você queria? Por que você não quer? Vamos fazer? E daí eu liguei lá na Uniandrade, liguei lá para os meus contatos, eu falei, olha, tem que encaixar essa moça. Vocês acreditam que outro dia ela me mandou uma mensagem, ela disse, professora, a coisa melhor que aconteceu comigo nessa pandemia foi ter me esbarrado com a senhora. Agora, ela já está no 2º período já da psicologia, feliz da vida, claro, né, que ela tem dificuldades e tal, ela estava muito longe da escola, mas ela tem uma filha que é advogada, a filha ajuda, eu falei, só que nada das tuas filhas fazerem as tarefas para ti, né? Então, sabe, é Dutra, né? Eu vou falar Dutra. É Abraão, né? É isso? Isso. Então, Abraão, sabe, Abraão? Isso é muito importante, né, Abraão? Muito importante nós nunca desistirmos. Não interessa a idade. E as pessoas não sabem a oportunidade que elas têm, né, prof? As pessoas, às vezes, têm a oportunidade de poder estar estudando, de poder estar fazendo uma faculdade, e as pessoas parece que não querem, né? Elas não têm noção do que estão perdendo. Porque, realmente, quando eu adentrei na faculdade, eu buscava ser uma pessoa melhor, buscava um crescimento como pessoa. E eu vi na educação essa possibilidade de poder me melhorar como pai, como esposo, como amigo,
através da educação. E eu acho que realmente ela está fazendo diferença na minha vida. Então, hoje, se fosse para me começar, fazem 3 anos que eu estou no 6º período, mas se fosse para recomeçar, eu recomeçaria com certeza. Sabe, Abrão, e eu trabalhei muito tempo com o curso de História na Uniandrade. Há muitos anos atrás, eu ia com eles para as escolas à noite. Nós íamos para as escolas, tudo. E eu vou te falar uma coisa, é um curso que eu amava. Eu não fiz história, mas eu tenho vontade, sabe? Porque eu penso assim que quando você entende a história, você compreende muita coisa. Quando você compreende. Então, esse mundo imediatista, eu gosto muito do Bauman, né? Quem não leu Bauman, é muito importante ler Bauman, dessa questão do amor líquido, da vida líquida. Quando você entende a história, você entende a razão do porquê do momento. Então, a história, ela é passado, presente e futuro, né? Ela faz essa linha. Eu aprendi muito, muito com os acadêmicos de história. Muito, muito. Foi muito bacana. E é isso aí. Sucesso para ti. E as E pessoas, feliz de quem tem sonhos. Oi? E as pessoas, elas não sabem quanto era difícil você ter acesso a uma faculdade antigamente, né? Há um tempo atrás. Há uns 30 anos atrás, não tão antigamente assim. Então, hoje está tudo muito mais fácil, tudo muito mais na mão, né? Realmente só quem não estuda, quem não quer. Exatamente, Abrão, exatamente. E assim, ó, eu procuro sempre incentivar. Agora tem um menino aqui, morando aqui na casa da minha vizinha, eu falei, agora tu vai estudar também. Então, eu vejo assim, que nós temos que incentivar. Na minha época, né, Abrão, eu estudei na Univale, Itajaí, e eu morava em Brusque. Se eu contar tudo que eu passei, então eu vejo assim, ó, eu fico tão chateada, quando eu vejo assim que a pessoa tem oportunidade de estar numa universidade, ela não valoriza. Porque colegas no Brasil ainda não chega a 30% da população brasileira com formação superior. É muito baixo. É muito baixo esse nível. E você vê no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, muitas vagas que não são preenchidas. Porque não encontram, né, pessoas com competência. Bom, a Lourdes, Maria, curso de letras, espero ter uma base com a disciplina, não só ensinar, mas ajudar como puder. Tenho uma prima com síndrome de Down e vejo como é difícil na área da aprendizagem quando os pais demoram a aceitar isso. Eu tenho uma sobrinha, né, com síndrome de Down, com 6 anos. Então, é bem complicado, tá, Lourdes? Mas você precisar, você me manda e-mail, tem bastante material, tá bom? Bom, vamos lá. Quem ainda não se apresentou? Boa noite. Boa noite, Lucas. Me chamo Lucas, tenho 21 anos. Estou cursando História agora pelo 6º período, né? E espero com sua matéria adquirir conhecimento, né? Coisas novas a surgir aí. E eu acho muito importante, né, essa área, porque a gente precisa lidar também, igual eu falo, a pedagogia ela tem isso também, ela é algo universal, se você for ver em relação a... Ela trabalha com todo mundo, né? Ela, com todos os alunos, ela foca... A pedagogia tem o diferencial dela acolher o aluno, né? Então é importante que com a nova matéria agora, eu posso estar adquirindo um novo conhecimento. E eu queria destacar, professora, que você comentou até falando como que faz falta professor, né, presencial, né? Essas aulas online não é a mesma coisa que o presencial. E eu concordo plenamente, assim. Nesse 1 ano e meio aí de pandemia, né, eu vejo quanta dificuldade, assim, eu mesmo, assim, eu tenho uma certa dificuldade até de memorizar o conteúdo muitas vezes, por falta daquela rotina que eu tinha, né, de ir para a faculdade,
de já tá tudo pronto. A rotina também, às vezes, faz muita falta na nossa vida, né? Porque às vezes a Faz. rotina nos move, né? Nos move a ficar sempre ligado. Então, eu sabia que tinha que ir para a faculdade, aí eu já tava com o caderno em mão, já. Assim, era bem melhor, assim, sabe? Para aprender. Então, acho que agora voltando aos poucos, né? Também mais para frente, tudo vai se encaixando, né? E é isso. Hoje eu ouvi o rádio, as notícias são boas, né? Então, vamos torcer, né, Lucas? Isso, Mas realmente, sabe, Lucas, nós, o ser humano, ele é relacional. Nós somos olhar, cheiro, tocar, sentir o outro, ouvir a voz do outro. É isso, nós somos relacional. tipo, às vezes eu tô vendo, eu vejo a aula assim, acabou o bimestre, né? Eu sinto que, mesmo vendo o conteúdo, ainda falta algo, assim, fica um vazio, sabe? Fica Fica algo esquisito, não tem bem essa, isso, Lucas. tipo, eu aprendi, eu sei como, não tem aquela sensação de aprender como era presencialmente, né? Que você aprendia e gravava aquilo, era algo diferente, sabe? Você sente no teu corpo, assim, aquilo. Então, assim, a gente sente muita falta mesmo do contato com o professor, com os alunos, né? É Eu muito gosto de importante. gente, né? É isso aí, Lucas. Mais alguma questão? Só isso mesmo. Olha, eu me inscrevi num curso do MEC, que é alfabetização online, eu não fiz nada até agora. Eles ficam me chamando, chamando. Olha, eu fiz já a pós-graduação online e tudo, mas eu gosto de aluno, eu gosto de barulho, eu gosto de gente. O homem, ele nasceu para conviver com pessoas. Tá? Mas assim, né, infelizmente, nós tivemos que passar por isso, mas está indo embora. Está indo embora. Ok, Lourdes. Quem ainda não falou? A Cris já escreveu, a Bruna. Vamos lá, Boa Bruna. noite, professora. Boa noite. Eu sou a Silmara, Tá. tenho 27 anos, eu estou no 5º período de pedagogia. E realmente, professora, como a professora falou, a maioria das pessoas não dão valor para, digamos assim, estou fazendo uma faculdade. Muitas vezes fazem só por fazer. Eu trabalho no McDonald's. Então, assim, lá, para você ser promovido, professora, tipo assim, para gerente, você tem que cursar uma faculdade. Só que a maioria das pessoas lá começa a cursar a faculdade, tipo assim, só para ser promovido. E não porque realmente quer fazer algum curso ou quer se formar. Então, eu tive muita dificuldade no começo, tanto que semestre passado, eu nem pude ver as minhas aulas, tipo, remotas, assim, pelas lives, porque eu acho que de tanto eles estarem acostumados com aquelas pessoas que fazem uma faculdade só por fazer, só por status lá para ser promovido, que eles acharam que era a mesma coisa. Então, eu tive muita dificuldade no semestre passado para mim poder entender o conteúdo, porque eu estava acostumada realmente a ir para a faculdade. Lá você aprende, você escuta, e nas lives, mesma coisa. Você pode perguntar, você pode interagir. Agora, quando você não pode assistir a aula, nem interagir, você só vê uma gravação, não é a É mesma horrível, coisa. horrível. É muito ruim. Então, agora, esse semestre, eu conversei com a minha gerente lá, cheguei a chorar lá para ela me ficar Bem com que dó de fez, mim, né? bem que fez. Tem que chorar sim, Silmara. Você está Sim. estudando, é isso aí. Aí tive que chorar para ver se ela ficava com dó de mim, sabe, professora? Aí, graças a Deus, Tadinha, dó. agora eu consegui, né? Tô trabalhando de manhã para mim poder assistir minhas aulas. Então, eu tô muito feliz agora nesse semestre, tenho grandes expectativas. Espero aprender muita coisa e eu gosto muito da aula da professora porque é uma aula empolgante. Então, eu tô bem feliz e vamos lá agora, né, professora? É isso aí, Silmara. Parabéns para você. Tem muita gente que vai atrás da moda. Vai atrás da moda. Existe o estudante que quer aprender e o estudante que quer o diploma, infelizmente. Tá? Mas o mercado cobra.
Aconteceu um negócio na minha família que a minha família inteira ficou surpresa. Tem um sobrinho de 21 anos. E ele sempre estudou muito, autodidata e tal. Outro dia ele participou de uma seleção aí para uma empresa, aí, uma multinacional, e não tirou em primeiro lugar um piá, e vai ganhar um bom salário. Então, porque ele provou que ele sabia fazer o que eles queriam. Então, uma coisa eu vou falar para vocês, tá? O mercado, ele está cada vez mais exigente, em todos os sentidos. Em termos de comportamento, em termos de conhecimento, em termos de prática. Por quê? As empresas, muitas já estavam complicadas, pioraram. Outras ganharam muito dinheiro. Então, cada área aí teve o seu reflexo mundial, né, dessa questão planetária. Então, as empresas, elas não querem mais se incomodar, porque elas não têm tempo. Elas não têm tempo para se incomodar, porque elas têm que ficar de olho lá na Bolsa de Valores, sobe isso, sobe aquilo lá. Então, o funcionário que não cria problema e que dá resultado, é esse que eles querem. Né? É isso aí, parabéns, Silmara. Quem ainda não falou? Oi, professora, boa noite, vou falar agora. Eu trabalho em um call center, então chega esse horário, eu não quero nem saber mais de falar, fico falando o dia inteiro. Mas vamos lá. Eu não, minha filha, eu acho que eu estou igual aquela velhinha lá do TikTok. O filho dela foi perguntar, mãe, com o que a senhora está falando? Eu estou fazendo reunião, eu faço reunião o dia inteiro, Bruna. Ai, mas a gente atende muita ligação no meu trabalho, meu Deus do céu, mas tudo bem. Bom, meu nome é Bruna, né? Eu tenho 23 anos, também curso História. Eu iniciei o meu curso em 2016. Eu precisei trancar por questão financeira. Fiquei em 2016, 2018, 19, 20, voltei agora. Fiquei 3 anos parada, sem estudar. E isso me deu um vazio tão grande. Parece que uma parte de mim, assim, adormeceu, sabe? Eu não tava... Meu marido que fala, nossa, mas você não... Depois que você voltou para a faculdade, você se tornou outra pessoa. Tá mais feliz, e realmente. Porque a história, assim, é a minha missão de vida, sabe? Eu quero muito me formar, me especializar na área, ser uma pesquisadora. A gente tem até um professor muito querido nosso, que é o professor Moacir. Ele é um exemplo de vida para mim, assim, sabe? Ele, a Liliane. E quero me especializar em história medieval. Pretendo um dia, se Deus quiser, ir para Portugal, fazer meu doutorado, meu mestrado por lá. E eu, como eu falei para a senhora, né, eu voltei agora, em 2021, eu estou bem enferrujada, desde 2017 que eu não tenho matéria pedagógica, gosto muito da área, e estou bem ansiosa para cursar essa disciplina. Já gostei muito da senhora, muito simpática, e vamos lá, para mais um semestre. É isso aí, Bruna, parabéns e parabéns pelo teu projeto de vida. Eu já estudei lá em Lisboa, é muito bom, né? Mas tive que voltar, tá? Mas olha, vale a pena, né? A gente tem, quem pode, tem que dar umas voltinhas por aí para ver como é que é, tá? E levei o susto quando cheguei na Universidade de Lisboa, porque as carteiras, sabe aquelas carteiras de como era antigamente, sentado de dois, computador antigo, Portugal tem um problema muito grave, né, com a questão do investimento em educação, principalmente nas universidades. Agora eu não sei mais, né, porque isso eu já fui faz muito tempo. Né? Nem internet lá, meu Deus, eu pagava caríssima a internet. Mas apesar de todos os problemas estruturais, né, o acervo de medieval, da história medieval lá é muito rico. Porque são países antigos, né, Bruna? E como é mais próximo, né, entre aspas, da nossa cultura, então acredito que para mim vai ser um caminho mais fácil. Depois a gente vai se adentrando ali pela Europa, fazendo outros cursos. E isso aí, a gente é novo ainda, dá tempo de fazer muita coisa. E lá no Museu de Louvre, né, Bruna? Sim, sim. Aquilo lá é maravilhoso, né? Vale a pena. Tá? Então,
É lógico, né? A Europa é antiga, né? Então você vai ter muita coisa, né? Nós não, né? Nós ainda somos um país ainda novinho, né? Bom, pessoal, quem mais? Vamos lá. Todo mundo já falou. A Vilma tá por aí, Vilma? Será que a Vilma tá com algum problema? Vilma? Vamos ver aqui quem não falou. O Abraão falou, a Bruna falou, a Cris escreveu, a Luanda falou, né? A Lourdes, cadê a Lourdes? Eu escrevi. Ah, tá. O Lucas falou, a Silmara falou, o Wesley falou. Deixa eu dar um alô aqui. O que será que aconteceu com a Vilma? Vilma, cadê você? Oi, Vilma, tudo bem? Não sei. Às vezes acontece algum problema no computador dela. Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu passei lá um material, não sei se alguém conseguiu ver. Alguém conseguiu ler o texto lá do Xixi? Não? Alguém leu? Então, eu vou ler para vocês a historinha lá. Eu coloquei para nós começarmos a nossa reflexão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém está com o texto na mão? Eu tô. Quem é que está? Wesley. Você não quer ler para nós, Wesley? Pode ser ele todo? Isso, exatamente. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima desse texto. Pode ler, Wesley. Eu apresento o texto ou não precisa? Como você quiser. Se você quiser colocar aqui fique à vontade. O Wesley que vai dirigir aí a nossa leitura. E depois eu vou trabalhar o slide. Tá bom. Isso, ótimo, Wesley. Manda ver. Está aparecendo para mim. Pode ler. O teu microfone está desligado. Obrigado. Isso. Aí. Então, meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Hoje em dia, as crianças não sabem direito como é o primeiro dia em que a gente entra na escola. Elas começam muito pequenas, com 3 anos estão no maternal. Comigo foi bem diferente. Eu já era meio grande, tinha 6 anos. Imagine, 6 anos. Quer dizer que desde que eu nasci, até ter 6 anos, eu ficava em casa, sem fazer nada. Brincava um pouco, mas meus irmãos eram muito mais velhos e criei o costume de brincar sozinho. Era muito chato. Até que chegou o dia de entrar na escola. Minha mãe foi logo avisando: olha, Marcelo, lá na escola não pode ficar falando palavra feia. Bunda, cocô, xixi. Não use essas palavras. Tocaram a buzina, era o ônibus da escola. Eu estava de uniforme, calça curta azul, camisa branca, e eu tinha uma camisa branca que me dava sorte. Era como uma pintinha no colarinho. Gostava daquela pintinha preta, mas no primeiro dia de aula, justo essa camisa tinha ido lavar. Fui com outra, que não dava sorte. Bom, daí a aula começou. Teve recreio, eu não conhecia ninguém. Tirei um sanduíche da lancheira. O lanche sempre ficava com gosto de plástico por causa da lancheira, mas eu não sabia disso, porque era a primeira vez que eu usava a lancheira. Então tocou o sinal e fui de novo para a classe. Até que deu certo no começo. A professora explicou alguma coisa sobre os elefantes, falou que eles tinham dentes grandes e que esses dentes eram muito valiosos. Então ela perguntou: alguém sabe qual o nome dos dentes do elefante? Ou melhor, ela falou assim: alguém sabe para que servem os dentes do elefante? Vai ver que ela queria perguntar qual material precioso que é tirado das presas do elefante. O fato é que eu sabia a resposta e gritei: o marfim! A professora me olhou muito contente, os meus colegas também, mas não pareciam tão contentes. Ela brincou: puxa, você está afiado, hein?
Eu não respondi, mas fiquei inchado de alegria, como se fosse um elefantezinho, dentes afiados. Tinha sido um bom começo, mas aí vieram os problemas. Fui ficando com a maior vontade de fazer xixi. Segurei, a professora continuava a falar sobre elefantes. Assunto muito louco para o primeiro dia de aula. E a vontade de fazer xixi ia aumentando. Cruzar as pernas não adianta nessa hora. Olhei para um coleguinha no banco da frente, tive inveja dele. Ele estava ali, tranquilo, sem nenhum aperto. Como é que eu seria, como é que seria estar no lugar dele? Pedir para ser ele? Pedir emprestado o corpo dele por algum tempo? Como alguém pode ficar sem vontade de fazer xixi? Sem nem pensar no problema? Eu estava ficando meio desesperado. Eu era meio tímido também. Levantei a mão, a professora perguntou o que eu queria. Posso ir ao banheiro? Espere um pouco, tá? Ela devia ter achado muito importante aquela história toda sobre elefantes. Começou a explicar como os elefantes bebiam água. Eles enchiam a tromba, seguravam bem e daí chuá. Levantei a mão de novo. Preciso ir no banheiro, professora. Ela nem respondeu. Fez só um gesto com a mão, para eu esperar mais. Na certa, ela estava pensando que, no primeiro dia de aula, é importante não facilitar, não dar moleza. Devia imaginar que todo mundo inventa que quer ir ao banheiro só para passear um pouco e não ficar ali assistindo a aula. Professora mais chata. Levantei a mão pela terceira vez. Eu realmente não aguentava mais. Só que a professora nem precisou responder. Tinha tocado o sinal. Fim da aula. Era só correr até o banheiro. Levantei a carteira. A gente era obrigado a sair em fila. Faltava pouco. Claro que não deu. Fiz o maior xixi. Dentro da classe. Logo eu, que nunca fui de fazer grandes xixis. Mas aquele foi fenomenal. Parecia um elefante. Coisa de fazer barulho no chão. Chua. A professora chegou perto de mim. Você estava apertado? Por que não me avisou? Eu não soube o que responder, mas entendi algumas coisas. A coisa mais óbvia é que, quando você tem vontade de fazer xixi, vai e faz. Coisa mais chata é ficar pedindo para alguém deixar a gente ir ao banheiro. Banheiro é assunto meu. Outra coisa é que as pessoas, em geral, não ligam para o que a gente está sentindo. Para mim, a vontade de fazer xixi era a coisa mais importante do mundo. Para a professora, a coisa mais importante do mundo era ficar falando de elefantes. É como se cada pessoa tivesse um filme dentro da cabeça e só prestassem atenção naquele filme. Filme dos elefantes, filme do xixi. Mas, uma coisa, quando a gente precisa muito, a gente tem que gritar para valer. Eu devia ter gritado, professora, tenho que fazer xixi. Ou se quisesse evitar a palavra feia, professora, tenho absoluta urgência de urinar. Não seria bonito, mas até que seria certo dizer. Vou dar uma mijada, pô. Mas o pior é ficar levantando a mão e dizendo baixinho, professora, posso ir no banheiro? Vai ver que eu estava falando tão baixo que ela nem escutou. As pessoas nunca escutam muito bem o que a gente diz. Uma última coisa. Aquele xixi não teve importância nenhuma. Eu fiquei envergonhado, ainda mais no primeiro dia de aula. Só que alguns dias depois, o vexame tinha passado. Tudo ficou normal. Tive amigos e inimigos na classe. Fiz lição, respondi chamada, e nem a professora, nem meus amigos, nem meus inimigos, nem se lembrou do meu xixi. Sabe por quê? É porque já estava passando outro filme na cabeça deles. Cada pessoa tem outras coisas em que pensar. A briga que os pais estão tendo, o irmão mais velho que é chato, o presente que vai ganhar de aniversário. Só eu liguei de verdade para o caso do xixi. As outras pessoas estão sempre tratando de assuntos mais sérios. Elefantes, por exemplo. É isso. Muito bem, muito obrigada, Wesley. E daí, o que vocês acham? O que dá para relacionar esse texto com a prática pedagógica? Que é uma bobeira, as crianças têm que pedir para ir no banheiro. Como Lourdes, é uma bobeira, Lourdes? A criança Como tem que assim? pedir para ir no banheiro? Eu nunca gostei dessa parte. Tem que pedir para ir no banheiro. Está apertado, pega e vai. É isso aí, né, Lourdes? Dá autonomia para as crianças, né? É isso?
Bom, uma das minhas professoras, né, uma das favoritas, inclusive, quando eu estava no ensino fundamental e médio, que foi a mesma, ela deixava. Hein, prof? Oi, fale, Vilma. Agora deu certo, prof. Ah, o que estava acontecendo com você? Estava travado meu microfone. Ah, é que eu ia abrir ele também, eu também devia ter aberto, né? Então fale, Vilma, fale. Então, mas eu acho que não tem tanta necessidade de estar pedindo mesmo, né? Acho que cada um tem que saber a sua responsabilidade diante da sua necessidade, né? Uhum. Ok. Porque no que ele ficou esperando ali, que ele passou, como diz, o vexame que ele passou, né, coitado? E como pode realmente acontecer mesmo, né? Exatamente. Ainda mais para uma pessoa inexperiente, né? Exatamente. Sim, e eu acho que entra na questão emocional, né? Porque era o primeiro dia de aula dele, né? Ele estava cheio de expectativas, daí passar por uma experiência tão vergonhosa assim, e isso era importante para ele, né? Porque como ele viu no outro dia, né? Ninguém mais estava pensando nisso, mas ele ainda estava pensando no vexame que ele passou, né? Na situação que ele passou. Então, meio que quebrou com a expectativa dele para o primeiro dia de aula, né? Ele ficou assustado, eu acho. Ok, quem mais? Vamos lá. Que outras interpretações? A Lourdes e a Vilma estão indignadas com a professora. Oi, fale, Lucas. Então, eu também entendi a questão da autonomia ao aluno, né? Eu acho que quando o professor, por exemplo, na prática pedagógica, você tem que dar essa autonomia para o aluno, ou dialogar com ele já sobre esse assunto, né? Por exemplo, a questão do banheiro, até essa professora poderia falar antes de começar a aula, falar assim, ó, se você tiver vontade de ir no banheiro, você pode ir, ou pode falar comigo, né? Às vezes ela deixou de avisar ele sobre esse assunto, né? E ele ficou meio que envergonhado, meio tímido, então é importante que o professor, quando um aluno novo entra na sala de aula, ele já chegue conversando com o aluno, crie um vínculo com ele para ele poder ter uma liberdade de falar com o professor. Porque uma criança tem muita timidez, né? E quando o professor ali não comentou no começo, ou não teve uma conversa, né? Ele ficou meio tímido, meio, oh, será que eu falo, né? Com medo, às vezes, de uma reação, talvez, também. Exatamente. Bem isso que o Lucas trouxe, né, professora? Porque o que parecia é que tudo é muito rápido na escola. A professora só fala, e nunca dá o espaço para o aluno falar. Daí, se o aluno não tem esse espaço de diálogo, de conversa, ele não vai, né? Ele realmente se fecha. Exatamente. E a Cris escreveu alguma coisa aqui. Acho que primeiro ele entrou tarde na escola, não teve aquela interação com os colegas, nessa questão da família, primeiro o contato da criança, depois da família, então ele leva, não, né, tem costumes, ele não soube se comunicar com a professora, é isso aí, Cris. Quem mais? Prof, eu vi assim um lado assim do bullying, né? Que na realidade é depois que ele fez o xixizinho dele, ele ficou preocupado né? Ficou envergonhado e preocupado com o que os amigos iam achar e os inimigos também. Na realidade é uma coisa até que serve para a gente mesmo. Né? De repente a gente vai tá mal vestido, está dentro de um shopping e está preocupado com o que aquelas pessoas estão achando, né? Da gente estar mal vestido. É o que aconteceu com ele. Isso só estava na cabeça dele, né? Na cabeça das outras pessoas estavam pensando em outras coisas, né? Então eu achei que dá para relacionar isso, dá para trabalhar a questão do bullying também na escola. Ele ficou muito preocupado com o que os amigos dele iam pensar sobre o fato que tinha acontecido, né? Que ele fez o xixi. E eu acho que é mais ou menos por aí. Isso, né? A Lourdes colocou ali da plateia imaginária. Quem mais? Vamos lá, pessoal, mais opiniões aí. Vamos nos aquecer hoje. Fale, Silmara, querida, fale. Eu acho, assim, que o primeiro dia da criança, eu entendo que a professora tem que falar ali, explicar. Mas eu acho que para o primeiro dia dele, era o primeiro dia de aula, então de todos, não só dele, eu acho. Então, eu acho que ela deveria ter
que nem o Wesley falou, criado um vínculo primeiro com os alunos, né? Antes dela começar a falar e falar e falar sem parar, né? E eu achei interessante também o que ele falou, né? Que se talvez ele tivesse gritado, né? A professora tivesse ouvido, mas ele ficou falando baixinho, então a professora nem deu importância. Então eu meio que me vi nele, sabe, professora? Porque eu lá no Mega eu tive que chorar para mim conseguir trocar de horário. Então, eu achei uma Querida. situação meio parecida, sabe? Aham. Bem isso, vamos ver que temos mais plateia. Ó, a Luanda. Essa situação deve acontecer bastante nas escolas, mas os professores precisam entender, segurar por muito tempo, como um menino. Então, para não acontecer mais situações como essa, quando o aluno pedir para ir ao banheiro, comigo aconteceu uma situação um pouco parecida. Um aluno meu ficou com vontade de fazer o número 2, mas ficou com vergonha de pedir. Exatamente. Agora eu aprendi com as crianças o número 3, né? Que é o pool, né? Vocês sabem. Eu não sabia disso. Eu aprendi, né? O número 1, xixi, número 2, cocôzinho, e o número 3 é o poolzinho agora. Essas crianças são umas figuras, né? Então, pessoal, quem mais? Mais alguém quer comentar sobre o texto? Então, esse texto foi utilizado numa das semanas pedagógicas da Rede Municipal de Curitiba já faz um tempo já. Acho também que a professora deveria ter estudado a situação deste aluno. Deixa eu ver o que mais aqui que a Cris colocou. Acho também que a professora deveria ter estudado a situação deste aluno, que tudo seria novo para ele, aquela questão de prestar atenção individualmente em cada aluno. E aqui entra, pessoal, a questão dos combinados. Então, isso que nós vamos conversar também entre nós, os combinados. Às vezes o professor, ele está muito centrado. Então, esse professor, ele estava muito centrado no conteúdo. Ele não estava prestando atenção nos estudantes. Ele não estava atento aqui aos estudantes, ele estava centrado nele, no tal do marfim lá dos elefantes. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Você tem que cobrar a postura daquele estudante, responsabilidade, mas é necessário termos um olhar diferente. E, principalmente, os combinados. Tem criança que faz xixi, faz cocôzinho, faz tudo, porque tem medo, tem vergonha, é tímido. Eu sempre digo que aquela criança que é barulhenta, que se mexe, às vezes o professor fica muito mais ligado naquele estudante que perturba do que naquele quietinho. E aquele quietinho está lá sofrendo, porque ele tem vergonha, porque, amados, a timidez, ela é hereditária. Então, a 70% da timidez, ela é hereditária, só 30% nós construímos Então, a pessoa tímida, já vou falar, é muito difícil ela perder. Ela vai melhorar, ela vai se acostumar. Teve no semestre passado, numa turma que eu dei aula, que no último dia de aula a aluna chorou para mim. Ela disse, professora, a senhora me encorajou a falar, porque eu tinha medo de abrir a boca. Me dava um pânico dentro de mim. Então, muitas vezes, um estudante que está aqui quietinho, que não fala, é por medo. Tem vergonha, tem medo, vergonha, que o colega vai ridicularizar, como o Abraão falou do bullying, que o colega vai rir, tá?
Deixa eu ver o que mais aqui que a Bruna colocou, né? Temos que lembrar também que o aluno já vem com uma bagagem de casa. A mãe dele havia avisado para não dizer palavras feias, que ficou acuando o momento do banheiro. Cabe ao educador ter uma sensibilidade maior de perceber os sinais de seus alunos. Por mais difícil que seja dar por conta de uma sala de aula, precisamos nos atentar aos sinais do estudante. Exatamente. Exatamente, eu tenho muitas coisas que às vezes eu me sinto culpada. Eu tinha um estudante numa escola que ele chegava todo dia com dor de cabeça, todo dia. E daí foi indo, daí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Resultado, ele só comia na escola. Então, o que nós começamos? Ele chegava na escola, ele ia tomar café. Depois a prefeitura, um tempo, agora eu não sei mais, porque eu não estou mais tão ligada, né? Os estudantes chegavam na escola, já ganhavam café da manhã. Então, tem regiões, infelizmente, às vezes o pai não é nem porque não tem que trabalhar correndo, leva a criança para a escola, né? Aquela loucura de mãe e tal, né? Então, às vezes, a criança... Mas esse era um problema grave. Às vezes, o estudante é surdo. Eu tive um caso numa escola que eu trabalhava. Ele era surdo. É sério. Eu chamava ele, um dia eu cheguei para a diretora, eu falei, esse menino é surdo? Daí ela olhou para mim e disse, professora, a senhora com essa mania de querer achar que as crianças têm algum problema. Eu falei, esse menino é surdo. E ele era. Eu fiz vários... Ele só seguia o comando quando ele olhava para mim. Nós tivemos um caso agora, amados, recentemente, que chegou para nós com autismo, e ele era surdo. Então, veja bem uma coisa, esse olhar diferenciado de um professor. E esse texto, na realidade, tá, meus queridos, esse texto, a questão do xixi, é uma metáfora. É uma metáfora que o professor nos trouxe. Então, quanto que nós, como a Lourdes, a Vilma, o Lucas, o Wesley, o Abraão, a Silmara e outros aqui que escreveram, essa questão da autonomia. A minha irmã, no começo da pandemia, teve um caso grave com o neto dela. Ele sentava na frente do computador e tremia. Porque a professora dava um tempo para ele terminar aquela tarefa e acabou. Pensa, gente, uma criança de 6 anos, sentar na frente do computador às 8 da manhã e sair meio-dia. Vai ser uma general. Pá, 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 pá. Aí a minha irmã me ligou. Eu falei, faz o seguinte, vai lá na escola e conversa educadamente, que a minha irmã é ventania. Igual eu, a gente dá umas... Italiano, dá umas ventanias, assim, tá? Falei, minha irmã foi lá, não resolveu. Falei, vai lá e ameaça. Ameaça a escola. Tu vai tirar o teu neto e todo mundo. Aí melhorou. Gente, pensa o menino. O menino tremia na frente do computador. Sabe, pessoal, se nós avaliarmos, se nós fizermos uma linha no tempo, é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem, da prática pedagógica, assim, que vocês pensam, enquanto estudante, enquanto professor, fazer essa relação. Sabe o pai que diz assim, eu não vou educar os meus filhos como meu pai me educou? É mais ou menos assim. Nós tivemos, amores, na nossa história, professores que foram marcantes. Eu tenho uma professora do 4º ano, ela tem o meu WhatsApp, eu encontrei com ela num restaurante lá em Brusque, eu chorei quando encontrei com ela. E ela me confundiu com a minha irmã até hoje. Eu acho que ela tem alguns probleminhas já de Alzheimer e tal, não quis também perguntar. Ela disse, meu Deus, tu vendesse todas as tuas lojas?
Eu falei, não, eu não vendi loja nenhuma. Né? E de vez em quando ela manda umas mensagens que eu sei que não é para mim. Então, né, tem professores que você nunca mais quer encontrar na tua vida. Porque, amores, outro dia uma mãe me perguntou, professora, o que a senhora acha mais importante nessa pandemia para as crianças? Elas serem felizes. Igual vocês serem felizes. Se vocês... Ai, professora, eu não estudei isso, eu não me aprofundei nisso. Ai, as crianças serem felizes. Estarem bem. Porque o prejuízo emocional está muito grande nesse processo. Principalmente, queridos, para as crianças, para os jovens e para os idosos, que sofreram muito mais do que nós. Então, eu olhei para a mãe e falei, teu filho está feliz. Se ele não aprendeu a ler e escrever, se ele não aprendeu a tabuada, ele tem um cérebro, ele vai recuperar. Ele vai recuperar, igual vocês, queridos. Se alguma coisa que passou despercebido, que vocês não viram, que vocês não se aprofundaram, não faz mal, vocês vão correr atrás, vocês vão... Aqui tem uma barulheira sexta-feira, eu moro bem numa esquina aqui. Então, vocês vão recuperar. Agora, o nosso prejuízo emocional. E não dá, meus queridos. Eu vou esperar a pandemia passar. Não dá, a vida tem que continuar. Tá? Então, esse texto é um texto para que possamos pensar sobre a nossa prática pedagógica. Até onde nós, enquanto professores, nós estamos trabalhando com esse estudante na sua totalidade. E já existem universidades, já pelo mundo, que o primeiro ano de universidade, os jovens vão trabalhar o autoconhecimento. Então, eles não vão ter disciplinas nenhuma. Eles vão trabalhar o projeto de vida, o que realmente eles querem. Porque, queridos, nós estamos perdendo muitos jovens, que estão indo para a droga, que estão se suicidando, que não tem motivo. Eu e uma vizinha aqui estamos aí com um adolescente, graças a Deus ele está melhorando. Na pandemia, peguei um adolescente aqui no prédio, estou feliz da vida, está trabalhando, está estudando. Então, o nosso papel, enquanto professores, é ensinar. Mas, acima de tudo, e nunca se falou tanto, é ensinar a viver. É ensinar a viver. Viver, meus amores, viver não é fácil. Eu sempre digo, viver é para os bons. Viver é para quem acorda cedo, viver é para quem tem metas, é para quem não reclama. Não reclame. O Abraão trouxe muito bem isso. A Silmara trouxe, todos vocês trouxeram. Olha a oportunidade que a vida está dando para vocês. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de vocês, de ter uma carreira, de ter uma meta, de ter um objetivo de vida? E já se destruíram por dentro. E muitos não é por falta de dinheiro, porque estão destruídos por dentro. Então, nós temos que trabalhar dentro da escola os sonhos dessas crianças,
não interessa desses adolescentes, não interessa de onde eles vieram. Não é porque o pai é isso, a mãe é aquilo, ou não tem, ele pode ter sonhos, por que não? Nós não temos o direito de destruir o sonho de uma criança. E eu digo, pois não, pode falar. Não, prof, eu ia comentar que isso tem muito a ver com aquela ideia de que a escola não é um lugar de emoções, né? É lugar só da razão, digamos assim, de você responder o que a professora pediu, né? Tanto que na história a professora elogiou quando ele deu a resposta certa que ela esperava, mas nunca pensou a escola como esse espaço de reconhecer as emoções, discutir sobre sonhos, como a professora disse, de autoconhecimento. E é uma demanda que hoje está muito grande, né? Quantos estudantes não estão chegando com ansiedade, com tantos problemas emocionais, e daí qual que é a resposta da escola? Faça isso, né? Faça aqui a prova, acerte tudo e pronto. Exatamente. E daí, Wesley, nós temos que nos deportar a Rubem Alves, a Paulo Freire, a Gadotti, a Mário Cortella, Edgar Morin, Perrenot, Piaget, Vygotsky, Vallon e tantos outros. Então, pessoal, a nossa prática pedagógica vai muito além da técnica. Porque eu diria a vocês, queridos, que a técnica, ela está ali. A técnica, ela está ali. Eu assisto muito vídeos de professoras que gravam vídeos para criança. E é diferente. Tem vídeos que você tem vontade de pegar aquela professora e amar. Hein, prof? Oi, amor, fale, Vilma. Sem falar que agora o que mais está tendo é problema emocional e com ansiedade, né? Sim, é que depressão, né? Muito. Está tendo muito caso agora. Bastante. Os psicólogos estão atolados de gente. A clínica da Uniandrade está com uma fila enorme, enorme. Nossa. Enorme. Enorme. Meu Deus. Enorme. A gente não sabe nem como vai fazer para atender. Nós já estamos atendendo presencialmente e tudo, mas está bem complicado. Bem isso, Vilma, muito bem. Então, essa questão da escola, de não trabalhar as emoções, gente. Então, é diferente quando você assiste o vídeo de uma professora que ela está ali, ela está... Oi, né? Ou ela está dentro daquele vídeo. E outra que parece um robô. Amor, e ser professor é falar com a alma. Fale, Lourdes. Inclusive, eu tenho um priminho de 6 anos que está tendo essas aulas vídeo, assim. Olha, aquelas atividades não são para uma criança de 6 anos. Tem tudo isso, né, Lourdes? Me dá uma agonia ver ele assistindo aquelas aulas. Me dá... Ai, sobe tudo. Agonia. Mete a boca, Lourdes. Eu quase fui para Brusque, né? Mas a minha irmã resolveu. O meu irmão, professora. Olha, a minha família me chama, eu vou correndo lá. As pedagogas ficam verdes quando eu apareço. Fala, Silmara. O meu irmão, professora, ele está estudando também, né, por videochamada. E eu estava de férias, então até segunda-feira eu estava lá. Aí ele viu eu participar da aula com a professora, que a gente tem mais uma matéria na segunda, né? Uhum. Aí eu fiquei assistindo com ele a aula dele lá por videochamada. Meu Deus, professora, ele chorou, porque não dá para entender nada. Tipo assim, o professor, ele em vez dele explicar para as crianças, parece que ele está explicando para uma pessoa que está lá na casa dele. Aí aquela pessoa que está lá na casa dele começa a dar opinião sobre a atividade de matemática
Aí as crianças falam com o professor ali, o professor não responde, aí só fala assim, ó, vou dar um tempo para vocês responder essa expressão aqui. Aí deixa lá escrita, aí ele vai lá, resolve e passa para a próxima. Aí ele ficou nervoso, sabe? Começou a chorar, tadinho. Eles choram. Sim. Aí quando chegou a noite, né? Aí começou a minha aula, né? Aí ele sentou do meu lado, né? E ficou assistindo. Aí depois ele falou assim pra mim: Nossa, Sil, gostei de assistir mais a tua aula do que a minha. Porque ele viu assim que a professora interage com a gente, né? Não é igual a dele, que ele tem que ficar lá só sentado ouvindo. Não é ouvido, sabe? É muito ruim isso. Ah, sim, é. E outra coisa, eu trabalho em outras instituições. A Uni Andrade, ela está de parabéns pelo trabalho que ela fez. Tá? Eu trabalho em outras instituições que não tem. Eu tenho que mandar tudo por e-mail, material para os alunos. Então, assim, claro que presencial, vocês não se inscreveram para estudar EAD, vocês querem aula presencial e eu também, logicamente. Mas, assim, ó, vocês têm o AVA, o Denis ainda criou o Whats, vocês têm a videoaula, é para dar 50 minutos de aula, ninguém fica só 50 minutos. Eu sou uma que eu vou indo, Eu não tenho pressa, a Silmara sabe, já foi minha aluna, né, Silmara? Eu não tenho pressa de acabar a aula, né, Silmara? Sim, Então, professora, é isso mesmo. Só que também a aula é empolgante. Você não fica aquela ali, sabe? Tipo, ai, vou sair. Ai, meu Deus do céu. Não, é uma aula que você fica, que você quer ouvir. Então, isso é bom. Então, a Vilma queria falar, More? Quer falar? Vilma? Desligaram o microfone dela. Falando nisso, deixa eu ver o que é. Então, prof, e o bom professor... Não, prof. Ah, tá. Uhum. Pode falar, Abrão. Então, prof, o bom professor é aquele que consegue envolver o aluno, né? Em suas ideias, né? E outra... Vai fazer, Durval? Quer falar, Vilma? A Vilma quer falar alguma coisa? Não. Estás com o microfone ligado, tá, Vilma? Mas se você quiser ficar, que é melhor para ti. Senão eu ligo daí, né? Tá. Pode falar, Abrão. Então, eu acho que a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, né, prof? A gente tem que dar o melhor. E o bom professor é aquele que consegue envolver o aluno em suas ideias, né? Ele tem que ter essa essência do professor. O professor ele tá lidando com o ser humano, então ele tem que ter esse feeling, né? Ele tem que trazer o aluno para suas ideias. Então é isso que as meninas estão falando aí, né? Que a aula se torna monótona, uma chata. O professor ele tem que ter esse feeling. Bem isso, você tem que estar. Eu falo que ser professor é se entregar, é se jogar, né? Você tem que se jogar. A Cris fez uma pergunta bem interessante, sabe, Cris? Tem fiscalização, sim. Tem fiscalização. A Prefeitura Municipal de Curitiba, ela acompanha. Então, assim, outro dia eu fui aqui eu moro aqui no bairro há muitos anos, então muita gente me conhece, sabe que eu sou professora, que eu estou lá, que eu estou aqui, tarará, articulada, né? Então, outro dia eu fui aqui numa loja e a mãe começou a me contar uma história, olha só o que é lá de Colombo, que a professora coloca filme e vai dormir. Aí eu dei o caminho da roça. E teve uma outra escola, que o diretor ficou na frente da escola dizendo para as crianças não entrarem na escola. Então, assim, tem que denunciar. Para a prefeitura, tem que denunciar. Ou a mãe vai direto na escola falar com a pedagoga. Ah, sim. Então, assim, ó. Então, sabe, Silmara, tem que ligar, ou vai na escola direto, fala com a diretora, se não vai no núcleo, ou liga para o 56 na prefeitura, e no estado tem que ligar para o 0800.
Para o 0800. Infelizmente, eu vou dizer, a minha vizinha, ela fala, eu agora eu me acalmei, mas no começo, eu sou uma professora muito dedicada. Tanto que eu estava com um problema com umas mães, aí hoje elas foram lá na escola. Porque eu estava virada com aquelas mães. Né? Então, não tem um filme com uma professora assim. Como assim, Lourdes? Não entendi. Eu estou olhando aqui agora, é Professora Sem Classe o nome, agora que eu vi aqui. É? O nome do filme? É com a Cameron Diaz. Eu sei quem é. Aham. Eu já vi esse filme. Então, daí, eu acho assim, a minha vizinha disse, Cedi, você é dedicada demais, né? Então, assim, eu prefiro... Então, eu vejo assim, nós temos professores e professores, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Que modelo de professor que você quer ser? É isso que eu quero que vocês pensem hoje. Essa nossa conversa, a partir do texto dos elefantes, das experiências de vocês, que vocês já viveram, que os sobrinhos vivem. Eu não tenho filhos por opção, eu não tive, sou viúva, tá? Não tive, meu marido, coitado, morreu frustrado, queria ser pai, né? Mas eu não quis ser mãe, então não deu muito certo. Tá? Então, assim, a questão é os modelos que você vê. Então, realmente, pessoal, não dá. Eu vejo assim, nós temos que ter um compromisso. Eu tenho uma mãe agora que ela está com síndrome de pânico. Com síndrome de pânico, o que eu fiz? Ela está com muitos problemas, né? Eu pedi, pelo amor de Deus, para a clínica da psicologia atender ela. Professora, eu estou no 5º período de História, 1º e 4º período, e tive acesso à disciplina sobre educação e todos os principais conceitos, mas em nenhuma disciplina eu ouvi falar sobre a organização do professor. No caso, como um professor deve organizar todas as demandas. Vamos falar sobre isso, sim. Uhum. Ô, Cris, me explica melhor ali, o que é essa organização? As aulas, é isso? Como organizar as aulas? Tá, nós vamos trabalhar, assim, avaliação, em disciplina. Uhum, é isso aí, Cris, tá. Prof, Oi. Eu tenho uma dúvida. Autoavaliação, sim, Cris. Pois não. Na rede municipal, como que fica hoje, como que está essa questão do remoto, né, a questão da educação especial, assim? Porque hoje eu faço um atendimento com um aluno que tem TDAH, e a escola parece que não modificou nada para ele, sabe? Não olhou para o caso dele, para o laudo dele, e realmente é muito difícil da criança conseguir se concentrar, ainda mais com que tem, né, todo aquele transtorno de atenção mesmo, se concentrar ali nas atividades, nas aulas, 4 horas, né, que eu acho que é das 8 ao meio-dia. Então, não sei como que ficou essa questão, como que Ele é da prefeitura? Isso. Mas você atende ele no particular ou pela prefeitura? No particular, eu ainda não estou dentro da escola atuando. Eu sei, a mãe te contratou, é isso? Isso mesmo, porque... Você é profissional de apoio contratado pela mãe. Porque a mãe não consegue dar conta, ele não foi alfabetizado ainda, é bem difícil. Então, assim, essa mãe, ela tem que entrar em contato com a pedagoga da escola e falar que ela contratou você como profissional de apoio, que orientações que eles podem dar para você ajudá-lo, porque ele precisa de adaptações, né? Ele precisa de adaptações. Então, ela precisa conversar com essa pedagoga. Se essa pedagoga não tomar nenhuma providência, qual é a regional? Fazendinha. Daí ela vai lá na regional da Fazendinha, lá no núcleo da educação,
pedir uma reunião com o pessoal da educação inclusiva. Uhum. Tá? Isso ela tem que fazer, ela tem que dizer, olha, meu filho tem diagnóstico, tá aqui, eu estou indo além, eu contratei um profissional de apoio, eu quero que a escola oriente. Ela precisa cobrar isso da escola. Ok? Façam isso. Ok. Obrigado, professor. Tá? Daí, se isso não der certo, você me avisa que eu te ensino um outro caminho, só que daí eu não posso gravar. Tá bom. Eu vou presa. Não, a gente dá um jeito. Tá? Esses dias uma aluna da psicologia me ligou, eu falei, vem cá que eu vou te ensinar o caminho da roça que vai dar certo. E deu certo. Eu pergunto isso porque quando eu ouço relatos como o da Sil, fico pensando em como o professor foi parar nessa situação. E talvez a falta de organização ajude o desvio do professor. Até porque o professor também é um ser humano e um profissional como qualquer outro. Exatamente, Cris. É bem isso, é o que eu ia falar. Tem professores, gente, que não dormem, que não comem, que também emocionalmente se destruíram. Mas tem aquele que ficou lá à vontade. A Deus dará. Então, existe, sim, uma organização. Eu estou pensando em convidar uma pedagoga da prefeitura para vir conversar com vocês. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Sabe? Uma da prefeitura e uma do estado, para explicar para vocês como ficou. Teve uma que veio, eu convidei ela é muito legal. Eu a convidei para ela explicar como que as escolas da prefeitura estão organizadas agora na pandemia. Foi para uma turma da pedagogia que era da manhã, foi muito bom, as alunas adoraram. Isso, sabe, Cris? E ela trabalhou comigo, ela é excelente. Seria uma boa, porque eu tenho umas questões com relação a essa organização toda. Lourdes, vai com calma aí, Lourdes. A ventania que sou eu. Tu és ventania também, Lourdes? Quando coloco a pilha, eu sou. Mas Sabe, pessoal, às vezes os pais, né? Às vezes eles você não precisa ir lá na escola criticar o professor, nada disso, mas cobrar, né? Cobrar, igual a moça que me ajuda aqui cada 15 dias. Um dia ela chegou aqui tão nervosa, eu falei, o que aconteceu? Ela disse, professora, a escola não quer dar as atividades impressas. Eu falei, mas a escola vai dar já, daqui que eu já vou resolver. Já resolvi. Ela vai cada 15 dias. Eu falei, se não tiver impressa direito, você me avisa que eu vou resolver o teu problema. Tá? Porque o governo, falem mal do governo quem quiser, mas papel e tinta foi o que mais ele comprou. Tá? E deu para as escolas. Vai imprimir. Mas tinha escola que não queria. Então, outra coisa. E os livros didáticos, gente? Tem tantos livros didáticos bons. Tinha uma outra mãe ali que eu ia fazer a unha. Ela disse, professora, eu quero que a minha neta, criando a neta, né? Eu quero que a minha neta estude em cima dos livros didáticos. Eu falei, ótimo, a senhora vai lá na escola e exija que a senhora quer os exercícios no livro didático. Pronto. Tanto livro didático amontoado em escola. Amados, o Brasil tem um dos melhores planos nacional de livro didático, ele é perfeito. Entrem lá na página do MEC e leiam. Eu vou discutir um pouco mais com vocês sobre isso. Tá? Os livros didáticos são ótimos, tem um ou outro, mas a maioria são excelentes, tem textos excelentes para trabalhar. Sabe o que ela faz com a neta? Que a neta é terrível. Ela deixa a neta o dia inteiro fazendo exercício nos livros didáticos. Sabe? Eu falei, bota tua neta para ler.
Sabe? Então, é isso aí. Bom, pessoal, já quase 10 horas, não deu tempo de eu discutir lá o slide. Vocês querem comentar mais alguma coisa? O que vocês acharam do nosso debate hoje? Professora, só citando aqui, né, que você estava comentando da avó com a neta, né, mas como é importante, né, a participação dos pais e dos avós na educação da criança, cobrarem, porque muitas vezes a escola acaba, às vezes, por exemplo, eu tive, quando era criança, eu tinha déficit de atenção. Eu fiquei um bom tempo da minha Oi, vida sem Luca. poder aprender. Quando eu era criança, né, Uhum. eu tinha déficit de atenção, né, e eu demorava muito tempo para aprender as coisas. Assim, demorava mais atrasado. A ler eu demorei para aprender a ler, a escrever certo, sabe? E minha mãe que foi importante nesse processo, porque como eu comecei no colégio do estado, não tinha a mesma estrutura que o municipal, né? E foi a partir do momento que minha mãe trocou eu para o colégio municipal e que eles relataram melhor sobre essa dificuldade que eu tinha, minha mãe correu atrás, né? E fez de tudo para poder conseguir algum lugar especializado, né? E um lugar muito importante que me ajudou muito a melhorar meu desempenho na escola foi o Senep, que fica no Alto da Glória ali. Ah, eu sei. Foi muito bom, porque a partir dali eu comecei a melhorar meu desempenho na sala de aula. E comecei a descobrir que eu tinha matérias que eu ia muito bem. Que eu só tinha dificuldade mesmo ali de compreensão, né? Mas aí o Senep, ele foi me inserindo nesse meio, né? E foi muito importante. E o pai e a mãe, os avós, quando eles participam e se preocupam com os filhos em relação ao aprendizado, isso ajuda até o colégio, né? Porque aí você se alia ao colégio para poder buscar uma melhora, né? Exatamente. A participação da família é muito importante. Eu ligo para os pais, eu ligo, eu passo mensagem no WhatsApp, eu falo, e daí, como é que tá? Uma vez por semana eu faço isso. Minha mãe era Eu aquela tiro mulher. uma tarde. Oi, Lucas. Minha mãe era assim, na verdade. Minha mãe era bem chata, né? Pra cobrar até. Eu lembro que eu tinha as festas juninas da escola, né? E eu não gostava nem que ela ia, porque eu tinha que conversar com a professora, eu ficava com vergonha. Porque ela ia e falava, professora, como que tá meu filho? Tá bem? O que tá precisando? Ela ia lá e falava. Lógico, né? E aí isso é uma outra coisa que tem que acabar, esse jogo de empurra-empurra. Então, eu penso que a pandemia, ela trouxe algumas coisas negativas, mas, por outro lado, muitas famílias se aliaram à escola, estreitaram os relacionamentos com os professores. Eu estreitei muitos relacionamentos com os pais que eu trabalho. Muito, muito, muito. Então, eu chamo, converso, falo, e daí? E daí, mãe, como é que tá? Né? Eu tive uma mãe no semestre passado que ela não sabia ler e escrever. Daí ela chegou lá na escola, olhou para mim e disse, professora, eu não sei ler e escrever. Eu falei, calma aí, então vamos resolver esse problema. A senhora tem alguma vizinha? A senhora tem alguém? Não, eu tenho a minha menina mais nova. Então, a menina mais nova vai trabalhar as atividades com o menino. Outra coisa, né? Os vizinhos. Às vezes tem tanta gente desocupada, um vizinho abraçar a causa daquela criança, ajudar. Pessoal, a Lourdes pediu livros, né, Lourdes? Olha, eu tenho vários livros para indicar. Rubem Alves, Gadotti. Agora, se você quer algum livro específico, só um pouquinho, eu já pego aqui na minha biblioteca, me dá só um minuto, eu já te passo. Esse aqui, ó. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Ensinar a ensinar. Deixa eu colocar aqui. Tem vários, né? Eu posso depois fazer uma relação.
No final daquele slide que eu passei também, sempre no final de cada slide, cada aula, eu vou colocar algum livro. E eu tenho vários livros em PDF, que eu posso postar para vocês lá no AVA também, tá? Uma coisa que é bacana vocês irem fazendo, se vocês fazendo uma biblioteca online, então, por exemplo, livros em PDF, artigos, eu tenho muito material que eu fui guardando durante a minha vida acadêmica e na minha vida profissional. Assisto uma palestra, eu baixo muita coisa na internet. Então, ensinar. Eu gosto muito desse livro aqui, Ensinar a Ensinar, Didática. Opa! Eu vou escrever aqui. Ô, prof. Oi. Manda para mim em PDF. Ah, esse eu não tenho em PDF, tá? Você tem que? Tenho outros livros que eu tenho que dar uma olhada na minha... Esse Rubens Alves, você tem ele em PDF? O Rubem Alves, eu não sei se eu tenho alguma coisa. Não, mas eu consigo ele. Mas o que eu tiver de livro em PDF, eu mando para você também, tá, Vilma? Tá bom, então. Tá, pode deixar. Que todo o material que eu disponibilizar lá no AVA, eu mando para você no teu e-mail, Então tá, que eu mandei hoje. Pode deixar. Didática, a escola. Esse aqui pode ser que tenha em PDF, às vezes a gente acha. Porque esse livro eu comprei já faz muito tempo. Tá? É Amélia. Esse livro é muito bom. Tá? Ele vai falar sobre a questão do ensino, da didática, da verificação dos resultados, do papel, do saber. Ok? Mais alguma questão, meninada? Alguém quer comentar sobre a aula? O que vocês acharam? Boa. Lourdes? Boa, gostei. Me aumentou ainda mais minhas expectativas para esse semestre. É isso aí, vamos embora. A Cris achou eu simpática. Ô, Vilma, não é que às vezes eu sou brava, Vilma? Vilma? Só um pouquinho. Não, Oi? você não é brava não, prof. Você não acha eu brava, Vilma? Não, conheço você um ano e meio já. Às vezes eu dou um duro na Vilma, né, Vilma? Não, faz parte da vida. Isso é normal. Vilma, o que é isso, Vilma? Mas muito boa a aula, prof. Alguém mais? Alguma questão? Oi, Vilma? Vai dar para progredir bastante. É isso aí, é muita coisa, é muito assunto. Mas, tá? Oi, pois não, pode falar. Eu gostei, professor, achei muito interessante. Para mim, eu aprendo muito mais refletindo, discutindo, assim, um fala, o outro também contribui. Para mim, é a melhor forma de aprender, porque e também pegar um estudo de caso, digamos assim, como a gente leu ali a historinha, para mim é ótimo, assim. Uhum. Ficar, lendo slide e tudo mais. Eu coloquei, na realidade, se vocês olharem o slide, nós discutimos hoje muita coisa que está lá no slide. Sim, fizemos essa relação, né? Exatamente. Tá? Então, exatamente, né, Cris? Eu gosto desse o bate-papo, né? Na realidade, nós fizemos o quê? Uma roda de conversa. Só faltou nós estarmos em roda. Dá a mãozinha, né, para cada um. A roda de conversa é uma prática pedagógica excelente. Tá? Eu vou trabalhar, tem muita gente que não sabe fazer a roda de conversa. É muito interessante a roda de conversa. Eu fiz uma experiência agora com uma turma, nem fale, né, Lourdes? Quer ver comer na sala? Adoro um lanchinho. Roubar o salgadinho dos alunos.
Gente, eu vivo com Ai, meu fome. Deus. Adoro. Oi, Lourdes. Não me fale de comer na sala, que eu prometi uns lanches no semestre passado. Ah, Eu tô devendo pro pessoal. Agora nos encontros, quero ver se eu consigo levar tudo. é isso, daí a gente leva uns lanchinhos, né? Eu tô devendo café para um monte de turma. É. Pessoal, mais alguém quer comentar? Ah, nós não falamos dos combinados. Eu quero ter um combinado bem sério com vocês, assim, ó. Eu gostaria que vocês se esforçassem para participar das lives. Eu acho que as lives são muito importantes. Outra coisa, qualquer desentendimento ou qualquer situação que vocês não se sintam bem na aula, ou qualquer questão em relação a comigo, podem pedir para conversar comigo ao final da aula, sem problemas nenhum. Eu vou trabalhar com feedback com vocês, com autoavaliação, tudo isso, porque a educação, ela é um processo, o professor, ele também tem que melhorar, né? Ok? Mais alguém quer comentar? A aula, quando ela é boa e agradável, né, prof? O tempo passa, o tempo voa, a gente nem percebe, né? Não. Incrível. Pois é, viu? É bem isso. Agora aqui que o ritmo diminuiu, o meu ouvido começou a doer. Ai, Lourdes, vá. Pessoal, então, olha, bom final de semana para vocês. Vocês têm o meu e-mail, tem lá o grupo. Eu vou gravar a aula, eu gravo a aula no YouTube, posto lá no AVA e passo para vocês no grupo. Fale, Vilma. Eu não. Vou esperar que vou despedir de outra turma, força aí. Uhum. Tá bom, pessoal? Mais alguém? Vilma, quer falar? Não. Não? Então, tá bom, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, prof. Até segunda-feira. Tá. Bom final de semana. Até segunda, Tchau né, para Vilma? todos. Boa noite. Tchau, Tchau. prof. Turma, foi bom ver Boa vocês de noite. novo. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, querido. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Ah, ia gravar, né? Terminar a gravação.